Arthur e Renan comentam o crescimento da missão e como alguns críticos do movimento estão mudando de ideia e passando a simpatizar. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Porque, cara, eu tô sentindo o efeito da... Sabe quando você faz aquela obra e você olha assim, caralho, a obra tá ficando pronta, mano. Tipo assim, eu estou vendo as pessoas entenderem o nosso projeto como nunca elas tiveram tão boa vontade pra entender. Sim. Tipo, eu tô afim de ouvir o que você vai falar, de verdade. Não é mais aquela coisa assim, entendi, você é de direita, então você tá com o Bolsonaro. Sabe, aquela coisa chata pra cara. Não, as pessoas, inclusive eu digo mais, cara, as pessoas estão começando a se desapegar do tal do rótulo direita-esquerda, o que é uma coisa maravilhosa. Posso falar a real? Reparou, a maior parte desses lugares, eu imagino que os locutores das rádios eram, ou já foram lulistas, ou deram uma chance de ir pra Bolsonaro em algum momento, ou são meio centrão, mas a real é, eles já foram apegados a um ou outro. E tá todo mundo aberto a ouvir coisa nova. E eu acho que a novidade que a gente tem, e isso vai muito... A gente tem que agradecer, assim, toda a turma da Valete. Por isso que o projeto da Valete é fundamental. E do Livro Amarelo. Que, assim, a gente se forçou a ter um projeto. O Ciro Gomes, ele se forçou a ter um projeto um dia, que ele chama de Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele trabalha em cima de uma tradição trabalhista que tem aqui no Brasil e tal. Mas, honestamente, com todo respeito a ele, o projeto dele não responde aos anseios verdadeiros das pessoas. Ele, por muito tempo, por mais que isso vai doer nos caras, por muito tempo ele fica tentando meio que concordar com a esquerda mainstream, sabe? Pra tentar suceder o lulismo. Na época não era identitária, era trabalhista. Era uma esquerda sindicalista. Mas mesmo recentemente, você vai pegar a eleição de 18, eu até imitava você, falava, não, porque o menino negro da periferia que não consegue arrumar um problema. Ele vinha com uns wokeismos, porque ele tinha que mostrar que ele era moderninho junto da esquerda. E, cara, sempre faltou nele uma espécie de uma coragem em romper. Cara, rompa. Mas você não vai ter nada se romper. Sim. Né? Novamente cito sempre a música Like a Rolling Stone. When you got nothing, you have nothing to lose. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Então, top perder tudo. Top perder tudo. Eu me lembro no final das eleições de 22, o Ciro foi chamado de nazista pela turma do PT. Terminou a eleição, ele foi obrigado a fazer um vídeo declarando apoio. Vai tomar Eu fechei com o meu partido por causa do meu... Tipo, foi um apoio tão... Por causa do meu partido, eu tô apoiando esse cara. Tipo, e não tem... Então nem grava, cara. Não faça isso. Rompa. Porque o Ciro sempre fala em rupturas e tal, ele é sempre muito brabo, mas chega nessas horas ele não é brabo. Ele não rompe. E a gente rompeu. E a gente rompeu e se libertou. Isso é uma grande libertação. E a real é, como esse é um comportamento corajoso, e no começo as pessoas acharam que era um suicídio, as pessoas falam assim, bom, esses caras se mataram, eles pularam do precipício, eles pularam ali não, pulamos aqui nessa água. Beleza, cara, deixa eles lá que acho que morreram. Aí a gente ficou nadando. E é legal assim, mesmo o cachorro... Essa analogia não é muito legal, mas assim, mesmo sendo o cachorro morto, dava hype chutar o cachorro morto. Sim. Vamos chutar o MBL. Eles já estão mortos, mas vamos chutar eles, porque dá. E dava. Era impressionante como dava. Que aliás. Que é o bode expiatório, a ideia do bode expiatório. O do seu amigo Alexandre, não? Qual é o meu amigo Alexandre? Ele mandou acho que pra você ou pra alguém, né? Não foi pra mim. Não, ele mandou pra alguém. Sei lá, acho que pode falar. Aquele bombado. Você tá falando... não, ele pode falar, ele fez público, então ele pode falar. Ele me marcou, pode falar. Marcou. O lance é o seguinte, cara. Um dos caras que mais cresceu batendo no MBL foi o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, ele literalmente tentou roubar a marca do MBL. Não é um modo de falar. Ele achou uma brecha na lei e ele quase levou a marca, o registro da marca MBL pra ele, né? De tanto que bater no MBL dava hype. Aí o lance é o seguinte, agora foi hoje, a gente tava no carro, o Renan falou assim, mano, olha que acabou de me elogiar publicamente. O Frota, cara. Que assim, que é o maior... Desculpa, não sei se você quer... Eu não quero tratar com ninguém, mas assim... Se o maior dos ratos está olhando e fala, porra, tá interessante esse projeto. E esse é um early adopter na ratice, né? Ele, mano, ele é o super... É aqui. Opa, reality show. Ele entrou na Casa dos Artistas. Ele vê... Opa, é pra posar pelado na G Magazine, sou eu que vou. Opa, comer traveco é comigo mesmo. Opa, o que é? Agora é conservadorismo. Bolsa... Nós, que mais? Agora é petismo, tá bom. Agora é tudo. Agora é renanismo. Cara. Então ele deu uma entrada aí, eu falei, opa, quer dizer... Você tomou uma entrada da Tilly Frota, mano? Sorte que não acontece nada, porque ali, né? Não, tá tudo... Enfim, ele foi lá, né? Aquela coisa, apoio não se recusa, mas pode manter uma distância. A gente consegue apoia daí, vai apoiando daí. Apoia daí que a gente apoia daqui. Então, ele declarou esse apoio aí. Eu não tenho muito a colocar sobre isso, né? Só é engraçado. Mas é um fenômeno, porque
o que as pessoas estão percebendo? Às vezes, a polarização, que todo mundo fala que ela é inevitável, ela só precisa de alguém começar a avisar, ei, dá pra ir por ali. E como a polarização, e esse é um ponto que eu ia jogar pra vocês, e eu ia jogar pra você com pergunta, como ela é fingida em grande medida, porque a adesão é a adesão de maioria, a partir do momento que as pessoas começam a perceber uma válvula de escape, um caminho alternativo que se torna uma válvula de escape, e eles estão vendo fluxo na válvula de escape, ou seja, tem coisa passando, eles falam, cara, pode não ser hoje um rio Amazonas, mas já é esse canalzinho aqui. Eu vou pegar minha boia, vou me jogar aí. E aí a pessoa se permite. Então o que eu tô sentindo com os radialistas, tô sentindo com as pessoas as pessoas estão se permitindo. Elas botaram o pezinho na água, deu pra entrar aqui, tá andando, tal. Se pega a velocidade, aí vai. E as pessoas que são bons comunicadores, que entendem, aí sim, da lógica dos fluxos de rede, muitas entendem intuitivamente, já entenderam, não, é bem por aqui. A gente tem várias pessoas que aderiram ao projeto e já estão... Eu dou exemplo, tá? Tem caras que chegaram depois com muita desconfiança da galera, o Gabriel Piauí acho que é o exemplo mais óbvio, mas a gente já citou a Espectro, já citamos o próprio Ben Mendes, que eles entenderam assim, não, é esse o projeto. É isso aqui, cara, e aí eles começaram a tacar ali pau no projeto com uma energia maior do que muito o MBL, a moda antiga que a gente tinha, tá? Eu digo isso porque assim, a galera tá entendendo que tá dando pé, e pra mim já tá muito claro. Eu tô vendo vários perfis que assim, nem me seguem, não seguem MBL, não seguem ninguém, que apenas são perfis de engajamento, que ficam fazendo assim, o cara fica dançando. Sim, pra caralho. Parece você é Renan 14, Flávio 22 ou Lula 13. Sim. Se fosse polarização, só tinha 2. E aí os governadores já foram tirados da equação, porque ninguém vai lá comentar, eu sou caiado. Então, como não tem, eles já entenderam que é uma trinca. E se é uma trinca, aí você resolve a polarização. Mas a sacada é, todo mundo achou que a resolução da polarização seria, por exemplo, um cara à esquerda chegar e ficar puxando o saco do Lula e pegar o legado do Lula. Ou um cara à direita chegar, puxar o saco do Bolsonaro e fazer isso. A gente tá fazendo assim, pé na porta. Cara, a gente é outra coisa. E eu acho que o que mais tá funcionando não é eu chegar aqui e falar sou de direita, mas a gente chegar e falar temos propostas, essas aqui. E aí o cara chama a gente do que ele quiser. Sim. Não, cara, hoje, por acaso, eu tava vendo um vídeo, sabe? Do Rasta, tá ligado? Do Rasta. Sim. E aí, eu não sei, cara, se esse vídeo é velho, é novo, eu não sei. E eu não sei se eu estou falando merda. Você no chat vai me falar, porque eu não tive tempo de ver, sinceramente. A internet aqui não é das melhores, eu passei, vi um pouquinho. Você foi lá na rádio e tal, a hora que você parou pra falar, eu olhei um pouquinho e tal. O Gustavo Lázaro é um cara que sempre me xingou, especificamente a mim, ele xingou pra caralho. Esses MBL, esses vagabundos, Arthur não presta, tá. Aí ele reagiu a um vídeo meu, que é um vídeo antigo meu, que eu reajo a ele. E aí eu senti ele me criticou, tal, discordou, mas eu senti ele respeitoso. Cara, ainda não consigo achar que o Bolsonaro e o Lula são iguais, mas não xingou, sabe? Esses vagabundos... Eu não sei, cara, eu não sei. Aí você no chat me diga se o Gustavo Lázaro é um cara que ele está baixando o tom da treta com a gente ou se ele está xingando a gente. Porque isso é uma outra coisa que eu também gostaria de fazer. Chegar pra um cara que já xingou a gente e abrir espaço pro cara falar assim, irmão, vamos trocar uma ideia na boa, sem xingamento, sem os excessos e vamos ver o que acontece. Eu não sei se eu tô sendo poliana aqui, se eu tô sendo muito inocentinho e o cara tá me xingando pra caralho, mas o trecho que eu vi, ele tava tão respeitoso, cara. E eu tô usando ele como exemplo de outras tantas figuras que xingaram a gente, que talvez estejam a fim de... Mano, eu quero discordar de você respeitosamente pra talvez um dia concordar. O pessoal da Brado, eles discordam da gente na pandemia, mas hoje... Não, esses caras eu fiz um vídeo em homenagem a eles. Eu não sei se você viu o último vídeo do Brado falando da gente. Meu, você é louco. Os caras destruíram o Nicolas, destruíram o bolsonarismo e falaram muito bem da gente. Tipo assim, meu, diferente da marcha do Nicolas, que leva ninguém a lugar nenhum, que é só um caça-likes, papapá. O que esses caras fizeram é sério. E papai, caralho, meu. Olha, aí eu fiz questão de falar, porra, velho, segue o cara. Até esqueci o nome do cara da Brado. Timóteo. Eu passei a seguir ele, falei, não, eu vou seguir ele. E aí eu entrei no perfil dele, fui ver, né, as coisas que ele tá fazendo. O Instagram dele não tem tanto engajamento, mas ele já tá ali batendo nos Bolsonaro de forma corajosa. Tipo assim, ele está rompendo, ele está fazendo uma coisa que o Ciro não teve coragem de fazer. Quer romper e falar assim, não, meu, foda-se, esse cara, isso aqui tá errado. Porque existe uma coisa que é verdade, cara. Quando... É tão brega falar isso, né? Tipo, quando você está do lado da verdade. Mas o lance é o seguinte, cara. Quando passa a histeria, a poeira baixa, a verdade ela vai aparecendo no horizonte. E a verdade é que, velho, não vai ter muito que se comemorar dessas coisas que esses caras estão fazendo.
posso mandar real aqui também? Claro. Deixa eu só Essa ver é uma no real comentário se a que eu vou galera pedir tá que ouvindo até agora. cortem, tá? A real é o seguinte, havia pessoas que apoiaram o bolsonarismo que são inteligentes. Essas pessoas pertenciam ao olavismo. E o Rasta pode estar... O Rasta se inclui isso, o pessoal da Brado se inclui aí. Nossa, eu acho que nunca xingou a gente. Não, ele nunca... Não sei, se xingou, eu vou ignorar, porque o Rasta é muito legal e as pessoas têm as opiniões dela e eu não vou jamais ficar fazendo esse tipo de coisa. Foi animal a nossa conversa lá, ele me deu uma chance de ir no podcast dele, foi muito legal, então... Dane-se, assim, o Rasta, mas eu vejo o Josias já foi muito bacana com a gente, recentemente, Josias Teófilo, o outro dia quem reconheceu a nossa capacidade foi um que é lá do Paraná, que agora esqueci o nome dele, que foi um dos caras mais importantes do olavismo, tá? Fez uma thread no Twitter interessantíssima, é um cara que vivia batendo muito, muito, a real. A galera que era inteligente no bolsonarismo tem nome, eram os olavistas, porque eles entraram na direita antes pelo Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho deixou bem claro que o projeto era o Bolsonaro, eles ficaram com o Bolsonaro até onde dava, foram rompendo, e hoje para um olavista é quase insustentável permanecer junto com... Você é louco. Imagina, cara, o olavista no final do dia vocês vão derivar o quê? Apoiar o Nicolas? Sim, não dá. O primeiro capítulo do livro do Olavo é assim, cara, gente muito jovem, calma. Tá ligado? O primeiro capítulo do livro do Felipe Moura Brasil, né? Então, a real, assim, e eles já perceberam todos os vícios no que é o... Assim, que o Nicolas... Sabe aquela coisa? A história se repete... A história acontece primeiro como tragédia e se repete como farsa, né? A tragédia foi o bolsonarismo e a farsa, que é a comédia, é essa coisa dos novinhos do Valdemar. Imagina uma marcha com o Valdemar da Costa Neto, cara, lutando por... Ah, não, a gente quer acordar o Brasil por tudo que tá... Não quer dizer nada. É uma marcha de coleção de likes. Eles saíram do nada, foram em lugar nenhum. Ninguém sabe exatamente qual é a pauta. A pauta era tudo e não era nada ao mesmo tempo. Porque quando você tá uma pauta que envolve tudo, é obviamente que a pauta envolve nada. Eles não fizeram nada contundente contra ninguém. Eles apenas... Tudo era a câmera virada pra eles e mostrando o sofrimento deles. Então, o objetivo da marcha era mostrar o suplício deles. E aí eles fizeram uma analogia cristã de Cristo sofrendo, e quase eles carregaram uma cruz. Aí mostravam como eles estavam sofrendo. O Pedrinho tá fazendo alguma merda. Mano, é impressionante. Você deixa o Pedrinho um pouquinho sozinho, ele tá fazendo uma merda. Olha lá. Olha lá. É incrível. Você deixa o Pedrinho um pouco solto. Olha lá, ó. Olha o que ele tá fazendo, gente. Desculpa te interromper, desculpa. Volta aqui, vai. Você tá falando do suplício. Eu tenho uma coisa... Então, e aí eles querem... tanto que vocês pegarem direito, todos os conteúdos que viralizaram são sobre o sofrimento deles. Sim. Fulano tá sofrendo, fulano sofreu. E repara uma coisa, não é normal que... Veja, eu marchei pra Brasília, eu andei mais do que 5 vezes mais do que eles, literalmente. Tá? A gente andou 1.100 quilômetros pra Brasília. Eu sei exatamente todos os passos que você tem. Tem subida, tem descida, tem chuva, tem sol, tem tudo, tá? Uma ou outra pessoa pode apresentar uma fadiga e ficar muito mal. Uma ou outra pessoa. Não todas. No caso deles, como o que dava like era mostrar que estava machucado, absolutamente todas as pessoas, mesmo pessoas que tinham 19 anos, 20 anos, apresentavam um quadro de fadiga, exaustão e, vamos dizer, destruição muscular, que é incompatível não só com a idade, mas com dados estatísticos básicos. Andar 20 a 30 quilômetros cansa. Mas não é o mais difícil de exercício. E mais, o que a marcha nos mostrou, depois do 3º dia, o corpo acostumou. O corpo já entendeu, você já gera o condicionamento físico e a coisa vai ter uma bolha aqui, se você tiver... o lance tem um pouco de bolha, você pode ficar meio... Se você tiver gordinho, meio assado entre as pernas. Tirando isso, acabou. Aí tem que passar protetor solar e tomar água. Acabou. E sabe o que me pega mais, cara? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa ela tá fazendo uma coisa pointless, só que ela é esteticamente agradável. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça. Quando eu vejo, por exemplo, os vídeos do Bento Ribeiro, Chapado Crítico. Meio que os vídeos dele são pointless. Ele não tem necessariamente uma linha de crítica. Às vezes ele fala que ele gosta de uma pessoa, depois ele fala que ele não gosta dessa pessoa, depois ele fala bem dessa pessoa, depois ele fala mal dessa pessoa. E tá tudo certo. O que importa é a vibe. A vibe é boa, o cara é engraçado, ele é esteticamente... Ele Nossa, é esteticamente muito evoluído. Uma das coisas que os caras... Eu tava falando com o Impera, né, sobre a geração Z. E uma das coisas que a geração Z interessa, e isso é ruptura com a polarização, é a ideia de fazer as coisas sem um objetivo ou um propósito específico. E fazer as coisas simplesmente por fazer as coisas. Por exemplo, é agradável. Porque é agradável. Que é o lance que eles falam das vibes. Sim. Né? Farmar aura. Farmar aura. Tipo assim, cara, eu não quero... Por exemplo, eles não gostam de eles participarem de debates, eles querem farmar aura. Cara, vamos fazer um aura farming. Eles não querem necessariamente estabelecer um ponto e fazer a vitória com esse ponto.
Eles querem que a vibe seja correta. Sim. E não tá errado isso. O Bento Tá Ribeiro é certo basicamente pra caralho. isso. É Exatamente. um aura farming Sim. mesmo. E um bom diálogo é aura farming. Se eu tiver uma caralho. conversa com uma outra pessoa, é meramente aura farming. Um debate que se eu preciso ficar mentindo, criando truques pra pegar outra pessoa, entendeu? É briga. Mas existe um lance que é o seguinte. Esses caras, por isso que isso me pega muito, porque não tem nem isso. Não tem nada de aura, né? Assim, é o contrário, é tipo a não farmação de aura, é tipo assim, seja muito esteticamente repulsivo. Porque não tem como, velho, uns moleques jovens, como você falou, tipo uns Holidays da vida. Quantos anos o Holiday tem? Ele deve ter uns 29, 30 anos. O mesmo é do Kim, 29. É, 29 anos. O Nicolas tem quanto? 29 também. 29, 28, que você... Não, 29. o Nicolas, 29. O outro lá, o Gessé, pela verdade. Esse é uns 16, 17, Esse moleque não tem 20 anos. Tipo assim, qual é a aura que tem uns moleque fingindo que estão quebrado porque andaram alguns quilômetros? Sim. Não tem aura nisso. Qual é a aura que você tem do Holiday chorando assim, ó? Sendo que ele não conquistou nada, as cenas cara. com as pessoas, do tipo, cheguei chorando. O Carmelo, que chegou logo no final, Que é chorando. outro que tem quantos anos? Deve ter seus 25. Cara, tipo assim, é a demonstração da não virtude. É. Da não nada. Mas Mano, é o pelo culto, amor de aí Deus, entra o culto, né? Porque como tudo que eles fazem é o culto à personalidade deles e do Bolsonaro, eles encontraram ali um meio de ficar se autocultuando, né? Então fica o culto a eles. É óbvio que isso é vazio e é óbvio que não dá pra criar um movimento político sério ao redor disso. E aí ali foi o seguinte, basicamente uma cerimônia de coleta de likes do Nicolas. Eles coletaram a rabeira dos likes. Então ele era o tubarão, eles eram os peixinhos que vão coletando like. E aquilo parar nisso. O problema é, se você olhar, boa parte do movimento neopentecostal brasileiro não é sobre evangelização, é sobre o culto ao redor das personalidades, eles ganham dinheiro no processo. E aí, coaches e outras picaretagens que existem por aí, ou influências tipo a Virgínia. Qual o objetivo de seguir a Virgínia? Nenhum. Você segue a Virgínia pra seguir a Virgínia. Então, essas coisas que são um fim em si mesmo, naturalmente elas são um problema grave da sociedade do espetáculo. Que tem até eu recomendo o livro a Vargas Llosa. Eu recomendo os dois, mas o do Guy Debord, do francês, é bem bom. Leia um tutorial junto que ele escreve de um jeito bem difícil. Mas ele explica muito sobre essa sociedade do espetáculo. É aquele livro fodaralho de ler. É muito Você difícil. mesmo falou que, mano, pelo amor de Deus. É bem cara, difícil. Assim, É bem difícil. Não, o Sociedade do Espetáculo, ele é difícil, mas ele é muito bom, a análise é muito boa. Pra ele explica o seguinte, nos anos 60, que a sociedade moderna, contemporânea, nos anos 60, ela era mediada por imagens. E então, as imagens, quando diz imagem, literalmente, as imagens, tipo, uma página de revista, uma propaganda no outdoor no meio da rua, uma televisão, isso cria imagens. E, portanto, a sua relação com a realidade, ela é intermediada pelas imagens que separam você das coisas concretas. E ele diz, por trás da imagem, ele era um cara à esquerda, aí sim você vai ver as estruturas econômicas que sustentam aquela realidade. Mas, no fundo, tudo é mediado por essa sequência de imagens. Portanto, o que ele chama de espetáculo, que são as imagens que ficam circulando ali, ela determina o que é a sua experiência do viver, o que é a experiência de realidade, e, portanto, aquilo é falso. Aquilo é meio que um simulacro, tá? E ele prepõe uma espécie de ruptura com isso. Ele fala que isso é parte da ideia de capitalismo. E, assim, eu não tenho como concordar mais. Por isso que, assim, eu recomendo, galera, leiam autores de esquerda. E aquilo é muito verdadeiro. E aí, o que acontece? Hoje, as imagens estão muito maiores. Você tem essa máquina de atenção, que são os celulares, você tá vendo um. E outra, elas estão, por elas virem de luz, elas estão muito mais fortes mesmo. Tipo assim, é uma luz que vem na sua direção e capta a tua atenção. Exato. E aí, o que acontece? Tudo tá mediado pelo espetáculo. E aí, tudo vira espetáculo. E o que é concreto fica jogado de lado. Então, quando a gente fala, olha, eu quero mudar a realidade concreta das coisas, tá? Beleza, mas aí vem um espetáculo, as imagens. Aí aparece um cara chorando andando a pé, ou aparece um travesti querendo passar um projeto de lei, aí aparece um cara no BBB, ou seja, o espetáculo é tão forte que você não consegue atravessar o espetáculo. E este é o grande problema, porque a gente também é parte do espetáculo, a gente também tá numa tela falando com as pessoas agora. E aí como mostrar que a gente usa o espetáculo pra furar aquilo? Isso é o que eu sempre falo. O espetáculo por si só não é o problema é o fim do espetáculo. Essas pessoas, é o que eu sempre falo, vocês fizeram uma marcha, eu falo vocês porque eu não estava nessa época, tá? Vocês fizeram uma marcha para que a marcha virasse voto de deputado. Tipo, os caras fazem o contrário, eles usam o palanque de deputado para ter o like das pessoas, que um dia eles vão levar elas para andar por algum lugar. Tem algum aviso? Tá algum problema? Não, a gente vai ter que partir daqui a pouco. Fim de mais um. Aqui é assim: papo limpo, pensamento afiado e zero repetição. Descansa a mente aí e aparece no próximo, que vai ser ainda mais direto. A onça corta.